Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, hoje vamos aprender a trabalhar com as integrais impróprias. Então, só para que você se localize dentro do curso, estamos aqui nas integrais impróprias. Porque até esse instante, até esse momento, eu tinha uma função contínua em um intervalo limitado e fechado como esse aqui. Funçãozinha que sai de um intervalo AB e chega em R. Como essa função ela é contínua, eu garanto que essa função ela é integrável nesse intervalo. Aí eu mandava ver e fazia as contas aplicando técnicas de integração. Então essa função é integrável dentro desse intervalo. Eu posso fazer essa continha aqui que ela existe. Isso aqui existe. Em particular, isso aqui existe. Isso foi o que aconteceu. Só que agora, pessoal, nós vamos olhar para uma função definida em um intervalo, não mais um intervalo limitado e fechado como esse, mas, por exemplo, um intervalo como esse. Eu quero que essa função seja integrável. Eu quero falar de integral para funções definidas em intervalos como esse aqui. Então, eu saí dessa noção de intervalo limitado e fechado como esse aqui, que é esse intervalinho, vou partir para cá. Ou de um modo mais geral, eu quero ver quando que faz sentido falar em integral para funções definidas em todo o nosso intervalo máximo, que é a reta real. Isso faz sentido? Ou mais ainda, você tem uma função que apresenta uma descontinuidade em algum contínuo. Próximo desse ponto, faz sentido falar em integral? Então, é para isso que vamos aprender a trabalhar com as integrais impróprias, pessoal. Então, nesse sentido. Então, vamos generalizar o que já sabemos. Aí eu digo a vocês o seguinte: o que vocês já aprenderam para integrais definidas e integrais indefinidas, que foi o que fizemos na teoria anterior, será aplicado aqui, pessoal. Então, aquelas técnicas você tem que saber elas manipular para poder aplicar aqui, certo? Então, o que vem ser essas integrais impróprias? A definição precisa é esta aqui, pessoal. Ficou um pouquinho, deixa eu aumentar. Pronto. Então, como é que eu defino integrais impróprias? Então, seja f, eu tenho uma função integrável em intervalo at. Só que aqui, pessoal, esse meu t ele vai ficar variando. Esse meu t vai ficar variando, eu posso escolher esse t como um t qualquer, desde que ele esteja maior do que a. Eu posso escolher qualquer tzinho como esse. A minha função é integrável em intervalo como esse aqui. Então, o que definimos? Então, definimos a integral de a até mais infinito da minha função f de x dx, como sendo igual ao limite, quando esse meu t tende a mais infinito, da integral, aqui agora, quando eu estou falando da integral de a t, você já sabe que significado tem isso aqui. Aqui é uma integral definida de f de x dx. É claro, desde que esse limite exista e seja finito. Observe o seguinte, pessoal. Sei lá, estou considerando o intervalo de a mais infinito. Para qualquer t que você considerar entre a e mais infinito, que é esse t entre a e mais infinito, pessoal. Qualquer t maior do que a que você considerar, qualquer tzinho que você considerar maior do que quando eu faço isso, eu tenho um intervalo limitado e fechado de a t. E a minha função sai desse intervalo limitado de a t e chega em R. Se a minha função é contínua nesse intervalinho aqui, ela é integrável.
Só que esse t, cada um de vocês podem escolher um, pessoal. Eu posso escolher o meu t, aí vocês saem escolhendo os t de vocês. Para qualquer t que você escolheu, a sua função continua ainda sendo contínua nesse intervalo, logo é integrado nesse intervalo. Para essa escolha que você fez, faz sentido falar em integral definida, nesse intervalinho de a a t, logo faz sentido falar em integral indefinida também nesse intervalozinho de a a t. Aí então, eu calculo essa integral nesse intervalinho que eu escolhi. Mas eu quero saber o que acontece para todo t maior do que a. Então, para mim entender o comportamento dessa integral para todo t maior do que a, aí eu tenho que utilizar a ideia de limite. Então, eu faço esse negócio explodir. Eu faço ele tender a mais infinito. Então, aquela continha que eu fiz, escolhendo aquele t específico, eu vou agora dar uma maneira de rearranjar ela, fazendo esse meu t explodir. Ele vai para mais infinito. Aí sim, agora eu consigo essa noção dessa integral de a até mais infinito. Está aqui. É claro, desde que esse limite exista, pessoal, e seja finito. Aí o que eu posso dizer? Que essa integral que eu acabei de fazer, ou melhor, esse tal limite que eu acabei de calcular, ele é denominado a integral imprópria de f estendida ao intervalo de 0 a mais infinito. Então, o que é esse limite existir? Esse limite tem que ser... esse limite, ele tem que existir, tem que ser finito. Ou seja, se eu encontrar dois valores para os limites, você já sabe do curso de limite de funções que esse limite não existe, pessoal. Eu calculei o meu limitezinho aqui, caí em dois limites diferentes. Não existe. Se for limite mais infinito, quando eu calculei o menos infinito, também não existe. Ou melhor, ele é finito, mas não tem o valor real. Eu considero como existindo o limite, mas não é finito. Nesse caso, eu até posso dizer que esse negócio faz sentido, pessoal. No caso em que o limite, quando esse meu t tende a mais infinito, da integral de a t, de f de x dx. Se esse limite ele é igual, por exemplo, a mais infinito ou a menos infinito, então isso aqui faz sentido. Faz sentido, mas nesse sentido aqui. Ficou ambíguo a frase, mas é isso mesmo, pessoal. Ela faz sentido no sentido que eu digo a vocês aqui. Isso aqui é igual a mais infinito. Eu calculei esse limite, deu dois limites diferentes. Vocês sabem que o limite de uma função, quando existe, ele é único. Então, nesse caso, não existe de jeito nenhum. Nem mais finito ele é, certo? Então, fiquem atentos somente a esse detalhe. Vamos considerar esse caso? Vamos. Mas o que realmente interessa é quando ele é finito, pessoal. Aí sim, é o que é mais interessante. Por quê? Eu tenho uma integral imprópria, aí eu sei lá, calculei o limite, então a minha integral imprópria, o limite, quando t tende a mais infinito, da minha integral de a t de f de x dx, isso aqui não existe. Isso aqui não existe no sentido que ela vai para dois limites diferentes, certo? Ou então, esse limite, quando t tende a mais infinito, aqui eu tenho de a t, de f de x dx, isso aqui é igual a mais infinito. Para esses casos aqui, pessoal, tanto esse como esse caso aqui, eu vou dizer que essa minha integral, ela é uma integral imprópria divergente. Então, a integral ela é divergente, ou esse limite é divergente. A integral ela é divergente. Divergente, isso. Agora, quando cair nesse caso que ele é finito,
Aí, nesse caso, eu digo que a minha integral é uma integral convergente, pessoal. É o caso bem mais interessante. Agora, se a integral de a mais infinito da função f de x dx, isso aqui foi igual a L, isso aqui é L real. Aí o que dizemos? Dizemos que a integral ela é convergente. Ou que ela converge para esse número L. Então, essa é a definição. Perceba que vocês vão ter que recorrer a duas teorias que vocês já estão afiados. A primeira, calcular limite. Vocês já estão afiados em calcular limite, pessoal. A segunda, calcular integral indefinida, como consequência integral definida. Então, você vai juntar esses dois conceitos para poder tentar encontrar, ou melhor, tentar classificar essas integrais impróprias, como convergente ou divergente. Isso aqui a priori. Ou então, a grosso modo, calcular a integral imprópria. Pode dizer assim, não tem problema não, pessoal. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero calcular a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx. É isso que me interessa nesse momento, pessoal. Então, por definição, você tem que, a priori, entender se esse limite, melhor, se essa função é integrável. Note que, para todo t que você considerar maior do que 1, para qualquer t maior do que 1, o que temos, pessoal? Temos que a minha função f de 1 até esse meu t, que eu escolhi chegando em R, que essa é a minha função f, pessoal. A função f de x é a função 1 sobre x ao quadrado. Ela é contínua nesse intervalo de 1 a t. Logo, é integrável. Ela é contínua, logo, ela é integrável. Certinho? Ah, então ela já é integrável. Isso eu já sei. Então, eu já posso continuar com as minhas continhas. Qual é o próximo passo, pessoal? O próximo passo, daí eu tenho que calcular a integral, como é o nome? Integral, esqueci, pessoal, integral. Não, pessoal, como é que é o nome? Imprópria, não? Não, ué, pessoal, da soma de rima, a integral. Ah, o nome fugiu. Ah, definida, lembrei. Ah, daí, vamos calcular a integral definida. A integral definida de 1 a t
da função f de x, que é a função 1 sobre x ao quadrado dx. Tem que calcular essa integral definida. Se você olhar para essa função, eu posso aplicar a integral imediata, eu percebo que isso aqui possui uma primitiva imediata, a função 1 sobre x ao quadrado. É imediato que ela tem como primitiva a função menos 1 sobre x, porque fica menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, variando de 1 a t. Quando eu calculo essa integral definida, isso aqui é igual a simplesmente a menos 1 sobre t menos. Aí aqui vai ficar menos 1 sobre 1. Tudo isso aqui é igual a menos 1 sobre t mais 1. Aqui é a integral definida da função 1 sobre x ao quadrado no intervalo ou com a variação de 1 a t. Ah, mas esse t, cada um de vocês vão escolher um. Eu escolhi o meu. Cada um de vocês escolhe o seu, mas eu não vou poder fazer essa continha para cada um da escolha de vocês, não. Então, eu tomo esse t como sendo um t genérico. Então, assim, quando eu olhar para a integral imprópria, possivelmente fará sentido, eu não sei, tem que olhar para cá, né, pessoal? Para o limite, quando t tende a mais infinito, percebam que eu quero a integral de 1 até mais infinito, da função 1 sobre x ao quadrado. Novamente aqui eu coloco o símbolo da integral, at, da função 1 sobre x ao quadrado dx. Ah, essa expressão aqui eu conheço. Eu acabei de fazer essa continha e aqui ela se encontra, pessoal. Ah, isso aqui é o limite. Quando t tende a mais infinito, da função menos 1 sobre t mais 1. É que eu vou calcular limite. Só que vocês já estão afiados em calcular limite, pessoal. Você já sabe que quando você aplicar limite a essa função, aqui vai para 0 e aqui vem para 1. Ah, isso aqui vai restar que tudo isso aqui é igual a 1. Então, o que segue? Segue que agora eu sei que a integral de 1 a mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx, isso aqui é igual ao limite quando t tende a mais infinito da integral de 1 a t da função 1 sobre x ao quadrado dx, que acabamos de calcular esse limitinho, ele é igual a 1, pessoal. Ele é igual a 1. Portanto, essa integral imprópria é uma integral convergente e ela converge para 1. Portanto, quando eu faço aqui a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, ela converge para 1. Então, o valor dessa minha integral imprópria é igual a 1, pessoal. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo. Vou mudar a canetinha. Eita, tem gente pedindo para entrar, pessoal. Professor, se fosse definido de menos 1 a t, aí no limite a gente usaria menos infinito? De menos 1 a t, deixa eu voltar aqui no slide. Deixa eu entender essa pergunta aqui. Se fosse, por exemplo, de menos 1 a t, não é isso? Isso. Aí, você teria que tomar um cuidado aqui nesse momento, porque a sua função ela iria passar pelo zero. Você entende?
Então, Sim, a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, ela não é contínua, porque em zero não é contínuo. no ponto zero ela falha. De menos 1 a t, não, ela não é. É claro, se esse seu t for maior do que zero. Se o t for menor do que zero, aí a gente vai ter que mais na frente introduzir essa noção que eu estou tentando calcular essa integral próximo de um ponto de descontinuidade. Mas lá na frente eu digo como é que faz. Mas a pergunta faz sentido, certo? Ok. Mas toma só esse cuidado, porque agora nesse momento não posso passar por cima do zero, não, pessoal, por causa da descontinuidade. Vamos fazer um outro exemplo. Eu quero saber qual é a integral de zero a x da função x dx. Zero a x, não, zero a mais infinito. Quero saber qual é essa integral aqui, pessoal. O vermelho e o azul é ruim para ver, né, pessoal? Deixa eu colocar. Estou usando o amarelo. O branco. Melhor. Vou mudar a fonte aqui, pessoal. Então eu quero saber. Melhor, eu quero entender o que acontece com a integral imprópria de zero a mais infinito da função x dx. Então vamos ver o que acontece, pessoal. Então, inicialmente, note que a sua função f de x igual a x, ela é contínua em qualquer intervalo de 0 a t, com esse nosso t maior do que zero, pessoal. Isso aqui acontece. Ela é contínua. Logo, faz sentido falar nessa integral. Logo, essa função, saindo de 0 a t, chegando em R, ela é integrável. Então, guarda essa informação. Aí eu vou para o próximo passo, que é calcular a integral definida da minha função f no intervalo de 0 a t. Daí, quando eu olhar para a integral definida no intervalo de 0 a t, porque esse tzinho, lembre-se, cada um de vocês podem escolher um t maior do que zero para poder calcular a integral definida. Como cada um de vocês vai escolher um tzinho, então eu pego esse t de modo genérico para representar o t de todo mundo, pessoal. Então eu posso fazer essa conta. Sei calcular essa integral, vocês já viram isso. Isso aqui é simplesmente igual a x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a t, que por sua vez é igual a t ao quadrado sobre 2, menos 0 sobre 2, que é igual a t ao quadrado. Então, assim, o que acontece?
Quando eu olhar para o limite, fazendo esse meu t tender a mais infinito, da expressão de integral de 0 a t da função x dx, aí eu aplicar o limite fazendo t tender a mais infinito, a função t ao quadrado. Quando eu calculo esse limite, você já sabe muito bem para onde que esse limite vai, pessoal. Esse limite vai para mais infinito. Perceba que ele até existe. Não é finito, mas até existe, pessoal. Então, o que segue? Segue que a integral imprópria de 0 até mais Professor, infinito. com Oi. licença. Por que t ao quadrado sobre 2 menos 0 sobre 2 vai ser igual a t ao quadrado só? Deixa eu entender. Não seria só t ao quadrado sobre 2? Deixa eu ver aqui a conta. Como é que seria? Seria t ao quadrado sobre 2. Aí tá menos 0 sobre 2 igual a t ao quadrado. Ah, sobre 2. Verdade, faltou 2 aqui, né? Pronto, certinho agora, pessoal. Verdade, faltou 2. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Segue aqui. Que ficou torto. Então o que segue, pessoal, que é a integral de 0 a mais infinito da função x dx, que é simplesmente o limite quando t tende a mais infinito, da integral de 0 a t da função x dx, que é simplesmente igual a mais infinito. Perceba que ele até existe, mas não é finito. Eu coloco assim, ó, existe. Eu coloco assim, pessoal, porque vocês sabem o que isso significa, certo? Vocês sabem o que isso significa, essa existência aqui. Existe e é finito. Isso tem significado para vocês. Portanto, essa minha função, ou essa minha integral imprópria, ela é divergente. Portanto, isto aqui é uma integral imprópria divergente, pessoal. É divergente. Pronto. Então, já vimos um exemplo de uma convergente e um exemplo de uma divergente. Vamos fazer um outro exemplo. O exemplo, eu quero simplesmente calcular a integral de 1 até mais infinito. Agora eu estou olhando para a função 1 sobre x dx. Deixa eu colocar bem na divisória do quadro, pessoal, vai dar certo, fica melhor. Fica a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x dx. Eu quero calcular essa integral. Então, vamos ver como é que é feita as continhas. Então, o primeiro passo é perceber se para cada t que você considerar maior do que 1, essa sua função é uma função contínua. Então, vocês também já estão muito bem afiados em entender continuidade de funções. Então, é imediato que você percebe que, note que para todo t maior do que 1, a função f de x
igual a 1 sobre x, ela é contínua no intervalo de 1 a t. Logo, essa função ela é integrável nesse intervalinho, pessoal. Logo, essa f saindo de 1 a t, chegando em R, ela é integrável. Próximo passo, calcular a integral definida da função nesse intervalo de 1 a t. Então, vamos fazer essa continha. Daí, a integral de 1 a t da função 1 sobre x dx. Quando eu faço essa continha, eu vou cair em uma integral imediata, que é a integral da função 1 sobre x, onde esse x ele é positivo, então dá simplesmente o ln de t, onde esse nosso t, ln de x, pessoal, ln de x, onde esse x varia de 1 até o nosso t. Fazendo as continhas, isso aqui é igual a ln de t menos o ln de 1, que por sua vez é igual a 0. Então isso aqui é simplesmente igual ao ln de t. É isso que acontece. Qual o próximo passo, pessoal? Estudar esse limite aqui, fazendo t tender a infinito. Então, o próximo passo é calcular o limite quando t tende a mais infinito da integral de 1 a t da função 1 sobre x dx, que é a mesma coisa que calcular o limite quando t tende a mais infinito da função ln de t. Esse limite vai para onde, pessoal? Esse limite ele vai para mais infinito. Esse limite é mais infinito. Como esse limite é mais infinito, percebam, novamente ele existe no sentido que vocês sabem do que eu estou dizendo a vocês, mas ele não é finito. Ele não é finito. Só que eu coloquei foi finito. Não, aqui é finito não, pessoal. É infinito. Não é finito. Não é finito. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Ele existe, não é finito. Então, o que segue, pessoal? Segue que agora eu posso olhar para essa notação aqui da integral imprópria de 1 até mais infinito da função 1 sobre x dx, que por definição é o limite quando t tende a mais infinito da integral de 1 a t da função 1 sobre x dx, que acabamos de fazer essa continha, e isso aqui é igual a mais infinito. Logo, essa integral ela é divergente. Logo, essa integral é uma integral divergente, pessoal. Tranquilo? Vamos para frente. Faço um outro exemplo.
Aqui nesse outro exemplo, eu vou considerar esse nosso S como sendo maior do que zero. Eu quero saber qual é a integral de zero até mais infinito da função exponencial de menos S. Eu posso escrever menos SX, né, pessoal? Menos SX vezes o seno de x dx. Esse nosso S ele é maior do que zero. Então, vamos fazer a continha. Então, o primeiro passo é olhar se para todo t que você considerar maior do que zero, será que essa função é uma função integrável no intervalo de 0 a t? Então, note que para todo t que você considerar maior do que zero, o que temos, pessoal? A função f de x, que é a função exponencial de menos sx, vezes o seno de x, ela é contínua no intervalo de 0 a t. Se você olhar para a exponencial, tomei esse meu x igual a zero, exponencial de zero sempre vai ser igual a 1, não tem problema. Então, não tem problema, pessoal. Ela é contínua em 0t. Isso aqui vai acontecer. Daí, eu posso, de imediato, calcular a integral definida. Então, já posso olhar aqui para a integral definida de 0 a t, de exponencial de menos sx vezes o seno de x, dx. Isso aqui é simplesmente igual ao quê, pessoal? Aí temos que fazer essa continha. Vou colocar aqui a interrogação, porque eu faço primeiro a integral indefinida, aí volto e calculo a definida, certo? Então, vamos fazer primeiro a definida. Então, vou colocar aqui, para não ficar carregando a anotação toda hora. Eu vou olhar para cá. Eu vou aplicar a integração por partes. Deixa eu escrever aqui. Aplicaremos integração por partes. Então, o que vai acontecer, pessoal? Tem que chamar alguém de U e um outro alguém de DV. Então, eu vou chamar essa expressão aqui de U. Vou chamar isso aqui de U. Vou chamar tudo isso aqui de DV. Vamos ver se está certo, não é? Integração por partes. Eu obtenho que isso aqui é igual a U vezes V, menos a integral de V du. O nosso U é exponencial de menos sx. O nosso V é a integral do seno, que é igual a menos o cosseno. Então, fica menos exponencial de menos sx, cosseno de x, menos a integral de u dv. O nosso v, a integral de v du, pessoal. V du, não é o dv, não. O v é menos o cosseno de x, vai ficar aqui, menos o cosseno de x. E o nosso du, eu vou derivar a exponencial de menos sx, eu obtenho
menos S exponencial de menos SX. Então, aqui vai ficar mais. Vou tirar isso aqui. Então, vai ficar simplesmente S vezes o cosseno de x exponencial de menos SX dx. Tá corretinho? Tá, né? Ah, cai mais uma integral como essa, pessoal. O que eu tenho que fazer? Aplicar a integração por partes novamente aqui. Então, eu vou abrir aqui um cálculo auxiliar. Só para calcular essa integralzinha, para ver o que acontece. Vou abrir aqui um cálculo auxiliar. Que é a integral de cosseno de x exponencial de menos sx dx, que é a mesma coisa que olhar para a exponencial de menos sx, cosseno de x dx. Dá no mesmo. Novamente, eu vou aplicar a integração por partes. Então, quando eu aplicar a integração por partes, tenho que chamar alguém de u e uma outra expressão de dv. Vou chamar isso aqui de u. Se eu chamar isso aqui de u, eu obtenho que du é menos s exponencial de menos sx. Como aqui é o dv, quando eu integrar o v, fica justamente essa expressão aqui, pessoal. Então, aqui eu vou chamar de u e aqui eu vou chamar de dv. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. E a integral de exponencial de menos sx cosseno de x dx é o v menos a integral de v du. O nosso u é exponencial de menos sx e o nosso v é o seno de x. Então, fica simplesmente exponencial de menos sx vezes o seno de x menos a integral de v du. O nosso v é o seno de x e o nosso du é menos, vai ficar menos s é exponencial de menos sx. Então, fica menos s seno de x exponencial de menos sx dx. Tá certinho, né, pessoal? Nosso v é a integral do cosseno, que dá o seno. Nosso du é o derivar exponencial de menos exponencial de menos sx, que dá menos s exponencial de menos sx. Correto. Isso aqui ainda eu posso melhorar e escrever como sendo igual a exponencial de menos sx, seno de x, mais s, que multiplica a integral de exponencial de menos sx, vezes o seno de x, dx. Fechei aqui o cálculo auxiliar. De volta ao nosso exercício. O que vai acontecer? Então, de volta ao exercício. O que temos, pessoal? Então, eu ganho aqui a integral. Eu vou ganhar que a integral de exponencial de menos sx vezes o seno de x dx. Eu tinha parado aqui.
Onde que eu parei, pessoal? Parei bem aqui. Isso aqui é igual a menos exponencial de menos sx, cosseno de x, menos essa continha aqui, eu fiz via cálculo auxiliar, ela apareceu aqui, então fica menos exponencial de menos sx vezes seno de x, menos, aí já tinha o s aqui, eu coloco ele para fora, s ao quadrado, da integral de exponencial de menos sx vezes seno de x dx. Percebam que eu posso agrupar no primeiro membro essa expressão aqui junto com essa aqui, pessoal. Tudo no primeiro membro. Então, assim, vejam o que acontece. Eu trago essa expressão aqui para o primeiro membro. Quando eu trago ela para o primeiro membro, eu obtenho 1 mais seno ao quadrado, que multiplica a integral de exponencial de menos sx vezes o seno de x dx. E no segundo membro fica simplesmente essa continha aqui, que eu posso ainda colocar em evidências. Posso deixar do jeito que está, não tem problema. Fica a exponencial de menos sx, cosseno de x, menos exponencial de menos sx, vezes o seno de x, pessoal. Então, daí o que ganhamos, pessoal, o que conseguimos. Então, daí, quando você olhar para a integral de exponencial de menos sx, seno de x dx, você agora conhece, e ela será simplesmente 1 sobre 1 mais s ao quadrado, que multiplica menos exponencial de menos sx, cosseno de x, menos exponencial de menos sx, vezes o seno de x. Aí teria a constante, pessoal, mas eu sei que essa constante vai zerar, porque o que me interessa é a integral definida, certo? Mas tem uma constantezinha aqui, certo? Onde K é uma constante. Professor, Ué, você poderia subir aí um pouquinho? Que eu... mais um pouco. Aí, nessa primeira integral que o senhor fez, menos E elevado a menos sx e tal, nessa outra parte da integral, não seria menos S cosseno de x, não? menos S aqui, né? Lá no... Vamos lá, porque o nosso V é menos o cosseno, esse é o nosso V. O nosso DU, eu vou derivar a exponencial de menos SX. Aí, quando eu derivar, fica menos S exponencial de menos SX. É com esse jogo de sinal, aí eles vão embora, vai ficar assim. Entendi. Eu esqueci do Certo? jogo de sinal. Isso, tem um jogo de sinal aqui, ó. Fica menos cosseno x vezes menos S exponencial de menos SX dx. Aí tem esse jogo de sinal que fica positivo só por isso. Entendi. Obrigado. Então, para frente, pessoal. Onde esse nosso K é uma constante, ele vai desaparecer quando eu olhar para a integral definida, mas deixa aqui, não tem problema. Onde K é constante.
Ok, pessoal. Qual é o próximo passo? É olhar para a integral definida. Então, aqui segue-se. Pessoal, aqui ó, o nosso 1 mais s ao quadrado é diferente de zero, porque o nosso s, na pior das hipóteses, ele é quanto? Pessoal, na pior das hipóteses, o s é maior do que zero. Então, não vai zerar, isso aqui faz sentido. Tá, venha para cá de volta. Então, não zera. Eu posso utilizar essa expressão aqui sem nenhum problema. Então, eu vou olhar agora para a integral definida, que é a integral de quem é mesmo, pessoal? Deixa eu recordar. De 0 a t. Eu vou olhar agora para a integral definida de 0 a t. Eu calculo a integral de 0 a t. De exponencial de menos s x vezes o seno de x dx. Isso aqui é olhar para essa integral que tínhamos feito aqui anteriormente. Eu vou olhar para 1 sobre 1 mais s ao quadrado, com a variação... Faltou o resto da conta, né, pessoal? Exponencial de menos sx cosseno de x, menos exponencial de menos sx, vezes o seno de x, variando de 0 a t. Quando o x for igual a t, isto aqui será igual a simplesmente 1 sobre 1 mais s ao quadrado, que multiplica menos exponencial de menos st vezes o cosseno de t, menos exponencial de menos st vezes seno de t. Quando o x for igual a zero, o que vai acontecer? Pessoal, isso aqui fica simplesmente menos, aqui eu vou botar essa expressão, essa chave, 1 sobre 1 mais s ao quadrado, que multiplica, quando for zero, isso aqui vira 1, cosseno de zero é 1, então fica menos 1. Quando o x for zero, seno de zero é zero. Essa expressão aqui fica zero. Pessoal, melhorando as continhas, o que dá para fazer? Melhorando as continhas, isso aqui é simplesmente 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Lembrando que esse nosso s é positivo. Vou colocar esse menos para cá, pessoal, para não ficar carregando ele toda hora, certo? Esse menos aqui e esse aqui eu trouxe para cá, para não ficar levando ele toda hora. Pronto. Aí aqui eu posso reescrever, só para melhorar, eu posso reescrever como sendo igual a 1 sobre a exponencial de st, que multiplica cosseno de t mais o seno de t. Tudo isso aqui mais 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Essa é a integral definida, pessoal, no intervalo de 0 a t. O que está faltando? O que está faltando agora é calcularmos a integral imprópria, ou seja, vou aplicar o limite fazendo t tender a infinito a essa expressão aqui, pessoal. Aplico o limite fazendo t tendendo a infinito. Então, fazendo esse nosso t tender a mais infinito, o que obtemos, pessoal? Obtemos o seguinte, que
que o limite, quando o t tende a mais infinito, da integral de 0 a t, de exponencial de menos sx vezes seno de x dx. Isso aqui é olhar para o limite fazendo t tender a mais infinito da expressão de menos 1 sobre 1 mais s ao quadrado, que multiplica 1 sobre a exponencial de st, que multiplica cosseno de t, mais seno de t. Tudo isso aqui, pessoal, mais 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Eu vou aplicar o limite a essa função bem grandona aqui, pessoal. A essa expressão bem grandona. Quando você aplicar o limite a essa função, o que você consegue perceber de imediato, pessoal? Se eu faço t tender a mais infinito, exponencial do seno de t, como c é maior do que 0, vai para mais infinito. 1 sobre exponencial de st vai para 0. Aqui vem para 0. Aqui é constante. Aqui é constante. Aqui é limitada. Aqui é limitada. Se uma vai para 0 e um produto onde uma vai para 0, pessoal, e a outra é limitada, o produto vai para 0. Então, nós vamos ganhar aqui, tudo isso aqui vem para 0, pessoal. Perceba a sorte que tivemos. Tudo isso aqui vem para 0 quando eu aplicar o limite. Ah, isso aqui é constante. Quando eu aplicar o limite, não vai alterar isso aqui em absolutamente nada. Então, o que vai restar aqui, tudo isso aqui é igual a simplesmente a 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Aqui eu calculei o limite. Agora eu vou aplicar a definição, pessoal. Portanto, a integral imprópria de 0 a mais infinito de exponencial de menos sx vezes seno de x dx, essa integralzinha imprópria, ela é igual a simplesmente ao limite quando t tende a mais infinito da integral de 0 a t de exponencial de menos sx vezes, que é um s, pessoal, menos sx vezes seno de x dx, que por sua vez é igual a 1 sobre 1 mais s ao quadrado, pessoal. Então, esse é o valor dessa nossa integral imprópria. Como esse nosso s ele vai estar fixo, percebam que esse nosso s vai estar fixo, então eu posso dizer que para cada s que eu fixar, essa minha integral imprópria ela é convergente. Então, para cada s que você fixar, você vai ter uma convergência dessa sua integral. Então, logo, para cada s maior do que 0 fixo, o que obtemos? A integral de 0 a mais infinito de exponencial de menos sx vezes seno de x dx. Isso aqui converge para essa expressão, pessoal. Então, ela converge para a expressão de 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Ah, e se eu fizesse s tender a infinito, o que acontece? Aí bagunça tudo, né, pessoal? Mas dá para entender também nesse sentido. Tranquilo? Aí, pessoal, essa definição nós podemos
simplesmente generalizar essa definição. Podemos generalizar, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Não trava não. Só um instante, pessoal. Abriu. Então, podemos estender essa definição para o seguinte, pessoal. Estão com dúvida aí, pessoal? É isso? Sim, pessoal. Então, o que podemos fazer é estender um pouco mais aquela noção que tínhamos dado anteriormente para integrais impróprias. Só que agora, pessoal, o que dá para perceber é o seguinte. A nossa função f, ela passa a ser integrável. Agora ela passa a ser integrável aqui. No intervalo de t a, onde esse nosso t ele é menor do que a, pessoal. Percebam. Agora eu estou olhando para t menor do que a. Então, quando eu olhar para cá, faz sentido falar na integral de menos infinito a da função f de x dx, como sendo igual ao limite quando t tende a menos infinito da integral definida de t a da função f de x dx. Isso agora faz sentido. Do mesmo jeito, se a minha função é integrável no intervalo de menos t a t, onde esse meu t ele é maior do que zero, agora faz sentido falar na integral de menos infinito até mais infinito da função f de x dx. Eu vou quebrar essa integral como sendo a integral de menos infinito a zero de f de x dx, que você cai nessa definição aqui, mais a integral de zero a mais infinito da função f de x dx, que você vai cair na primeira definição que fizemos hoje. Qual a condição que ele pede? Ambas as integrais do segundo membro sejam convergentes. Aqui, ela tem que ser convergente. Ou melhor, o limite exista. Isso aqui exista. E aqui ele pede que ambas as integrais do segundo membro sejam convergentes. Essa tem que ser convergente e essa tem que ser convergente. Mas também você pode dar significado para essa expressão quando esse limite vão para mais ou menos infinito, pessoal. Também você pode fazer isso, certo? Ela vai para mais infinito, quando vai para mais e mais. Quando vai para menos e menos, ela vai para menos infinito. É basicamente igual ao estudo de limites, pessoal. É basicamente a mesma coisa. Certinho? Vamos fazer um exemplo para ver o que acontece com essa função. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Então, vamos calcular a integral. A integral de quem, pessoal? A integral de menos infinito até menos 1, da função 1 sobre x ao quadrado dx.
Então, vamos lá. Qual o primeiro passo? Então, inicialmente, note que a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, ela é contínua no intervalo de menos t. Não vou colocar menos t não, pessoal. Vou colocar t, que eu vou tomar ele menor do que menos 1. Fica claro que ele é negativo, certo? Intervalo de t a menos 1. Isto aqui para todo t menor do que menos 1. Logo, a nossa função ela é integrável nesse intervalo, pessoal. Qual o próximo passo? Calcular a integral definida no intervalo de t até menos 1. Então, daí, quando eu olhar para a integral definida no intervalo de t a menos 1, da função 1 sobre x ao quadrado dx, isso aqui é igual simplesmente ao quê, pessoal? Quando eu integrar a função 1 sobre x ao quadrado, eu obtenho menos 1 sobre x, com uma variação de t a menos 1. Fazendo essa continha, o que acontece? Fazendo a continha, isso aqui fica 1 sobre 1, tá? Simplesmente 1. Menos, vai ficar menos 1 sobre t. Que isto aqui ainda é igual a 1 mais 1 sobre t. Aí o próximo passo é calcular o limite, pessoal. Então, o que segue? O limite. Agora eu vou fazer t tender a menos infinito, pessoal. Não é a mais infinito mais não. Percebam. Da integral de t a menos 1, da função 1 sobre x ao quadrado dx. Isso aqui é eu aplicar o limite fazendo t tender a menos infinito, a função 1 mais 1 sobre t. Pessoal, se eu faço t tender a menos infinito a essa expressão, olha o que ganhamos. Isso aqui vem para zero, de tal modo que tudo isso aqui também é igual a 1. Portanto, a integral imprópria, agora eu sei como que ela é dada. Não trava não, vamos lá. Portanto, a integral imprópria de menos infinito a menos 1 da função 1 sobre x ao quadrado dx, por definição, é o limite quando o nosso t tende a menos infinito, da integral de t até menos 1 da função 1 sobre x ao quadrado dx, que acabamos de fazer essa continha e conseguimos ver que isso aqui é igual a 1, pessoal. Percebam.
Aqui, se você quisesse calcular o limite de menos infinito a mais infinito, daria problema, porque eu não posso passar pelo zero novamente, pessoal. Percebam que eu não posso fazer isso. Note que nesse ponto ainda não podemos calcular a integral de menos infinito até mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado dx, pois essa função ela tem que passar pelo zero e ela apresenta uma descontinuidade no zero, pois a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, ela não é contínua no intervalo de menos t a t, com esse nosso t maior do que zero, pessoal. Então, como eu tenho essa descontinuidade, aqui não faz sentido. Já para a função x, faz sentido. Aí eu deixo para vocês pensarem nisso aí e entenderem o que acontece. Deixa eu ver aqui as perguntas. Não, fechando não. Como é que é, pessoal? É constante? Eu não entendi a pergunta de vocês, pessoal. Se vocês puderem falar, fica mais claro. A minha pergunta, essa de cima aí, foi